Bom, hoje nós vamos fazer então a nossa oração, que os dois últimos estudos, a gente estudou sobre o milênio e o último foi sobre é, a verdade sobre a morte. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Porque o milênio, ele marca, é um tempo que vai existir entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Apocalipse 20 fala, verso 5 ali, ele fala sobre esse tempo, né? E João também fala da primeira e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é pela vida e a segunda é para a morte, né? Sempre é para a vida eterna e para a morte eterna. E aí, complementando essa ideia, no encontro passado, a gente falou sobre a verdade da morte. A gente viu, então, que não existe um inferno onde as pessoas vão queimar eternamente, ficar eternamente queimando e sofrendo, porque até mesmo porque isso não combina com o caráter de Deus, porque Deus é amor. Imagine assim, ó, uma mãe, um pai que tem um filho que não aceitou Jesus, não escolheu viver eternamente com Cristo. E aí o pai e a mãe vão para o céu, o filho não vai. Aí você fica pensando, você está lá no céu, mas pensando que seu filho está lá no inferno queimando e sentindo dores a vida toda, né? Aí é uma eternidade sentindo dores. Isso não combina com a descrição de Deus, de um Deus que é amor, né? Essas descrições assim não combinam. Então, a gente entendeu que a morte, é como Jesus falou ali quando Lázaro morreu, né? Que a morte é apenas um sono. A gente vai para a sepultura e pronto. O fôlego de vida fica com Deus, volta para Deus, e nós é um corpo que sem o fôlego de vida é matéria, é barro, né? Aí a Bíblia diz que a gente veio do barro e ao barro nós tornaremos, né? Então, esse foi o contexto do estudo. E aí ele fala da vida eterna, que a vida eterna ela tem duas etapas. A primeira etapa é o milênio no céu, e a segunda etapa a gente vai entender melhor hoje, tá bom? Então, dito isso, vamos fazer então nossa oração. Eterno e grande Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deixou a tua santa palavra. E nela nós podemos encontrar verdades tão maravilhosas. Senhor, como é bom podermos saber que tem um tempo determinado para a volta de Jesus e que todos aqueles que escolherem servir a Cristo aqui nessa terra, ainda que pareça que o tempo esteja demorando muito, mas sempre valerá a pena, porque breve Jesus vai voltar e nos levar para viver eternamente com Ele. É maravilhoso a gente entender que vai existir um tempo onde nós vamos ficar no céu, mas o maior privilégio, Senhor, vai ser depois desse milênio, o Senhor refazer a nova terra e nós podermos habitarmos aqui juntamente contigo por toda a eternidade. Nos ajude hoje, batize-nos com o teu Santo Espírito, que ele que inspirou os homens a escreverem a tua palavra, que hoje ele nos inspire, nos ilumine a compreender cada detalhe desse estudo, porque nós queremos conhecer melhor a Jesus. Nós queremos conhecer as tuas verdades e estarmos prontos e preparados para o dia da volta dele. E é em nome de Cristo que nós pedimos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Vou então compartilhar agora a tela com vocês. A nova terra. Bom, o mundo de paz sem ódio nem rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupções, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto, nem pranto. Um mundo perfeito onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente.
cansados como estamos do mundo atual e suas dores, para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Gente, que descrição linda, não é não? Desse local. Você pensar que não tem dor, não tem sofrimento. Eu acho perfeito quando a Bíblia diz assim, ó, que uma flor não irá murchar. Eu não sei se vocês se lembram lá, acho que do primeiro ou do segundo estudo que eu comentei com vocês, que quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram naquela expectativa ali, porque Satanás disse para eles que não era verdade, que eles podiam comer, que eles não morreriam. E eles não entenderam. Quando eles comeram, no primeiro momento, parecia ser verdade. Até que tem uma escritora, Ellen White, ela diz assim, que Adão, ele chorou muito mais do que nós hoje choramos por um ente querido nosso que morre, que Adão chorou muito mais ao ver a primeira folha de uma árvore caindo. Ele chorou muito mais do que a gente chora pelos nossos que falecem hoje. Tamanha foi a dor e o sentimento, porque ele já tinha um tempo que ele estava ali no Éden, e até então nunca tinha caído uma folha. E quando a folha começa a cair, é que eles começam a entender o tamanho da besteira que eles fizeram, né? O tamanho do erro que eles cometeram ali. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre essa nova terra, porque a promessa de Deus é que, do jeito que era no Éden, ela vai voltar a ser. Deus vai refazer tudo novo de novo. Aqui a gente tem uma imagem de um lugar assim. Ninguém nunca viu o céu, né? Só Adão e Eva mesmo, que eles viram o Éden, que é a referência que a gente tem da nova terra. Mas a gente imagina um lugar onde as árvores, as folhas não terão nenhuma folha que não seja da cor original. Eu não vou dizer que todas as folhas lá serão verdes, porque a gente não tem essa informação, né? Mas o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Mateus, você lê 2 Pedro 3, verso 13. Mary, pega Apocalipse 21. E Lucas, você pega 1 Coríntios capítulo 6. O meu é primeiro ou segundo Pedro? É 1 Pedro. 2 Pedro 3:13. É Apocalipse 21, né, Deus? Isso. Tá aqui. Esse livro é fácil. É esse Gênesis, né? São os mais fáceis. Sim, um é o primeiro e o último, né? Eu já descobri como é que a gente amplia essa tela quando uma outra pessoa compartilha, mas eu mesmo compartilhando para eu aumentar o tamanho da letra aqui, não estou conseguindo. Eu aumento no dedo aqui no celular. Vou aumentando e vou lendo. No celular dá para fazer, né? Agora no computador, eu tinha um que era touchscreen e ele era bom, que dava para fazer isso. Agora esse aqui não é, não. Pode ler. Todo mundo achou? Achei.
Pode ler então, Mateus. 2 Pedro 3, você vai ler o verso 13. Desligado aqui, olha. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, o que Deus prometeu é que nós vamos ter uma nova terra, novos céus, e onde habitará a justiça. Quem é a justiça? A justiça, ela não é um sentimento, né? A Bíblia diz que Deus é a própria justiça. Então, Deus vai habitar conosco nessa nova terra que ele vai construir. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre as características da nova terra. E mediu. Só um minutinho. Essa cidade, assim, é um negócio que a gente não consegue mensurar. Eu fico sempre assim, é uma característica que me chama a atenção, que a Nova Terra, ela mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais. Então, trazendo isso para as medidas de hoje, equivale a 600 quilômetros. Então, é uma cidade que tem 600 quilômetros de largura, 600 quilômetros de profundidade e 600 quilômetros de altura. É bem um quadradão assim mesmo, ó. Um cubo, né? Na verdade, aqui. A cidade, ela é quadrangular. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Está lá em Apocalipse, né? E uma descrição que eu acho muito linda é quando ele fala assim, ó, que a cidade ela tem 12 portas. 3 portas de cada um dos lados. São 4 lados, né? Então são 12 portas. Onde estão registrados os fundamentos, né, da palavra de Deus. E nós que somos desbravadores, a gente tem um combinado. A gente tem uma combinação de que nós vamos entrar pelo portão número 1. A gente nem sabe se vai ter enumeração desse portão, né? Mas a gente combina que a gente quer, todos nós queremos entrar pelo portão número 1, queremos entrar juntos no céu. Uma descrição que a Bíblia traz dela é que ela é uma cidade de ouro, de puro ouro e semelhante a um vidro bem limpo. Apocalipse 21 tem toda essa descrição. E nela tem um rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E eu fico imaginando assim, ele tem até essa imagem aí dele, ó, de um trono com essa claridade toda que você vê aí, é a luz do próprio Jesus, é a luz de Deus porque no novo céu e nova terra, a gente não vai precisar do sol, porque a luz que a gente vai ter, ela vem diretamente do próprio Deus, diretamente do trono dele. Quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Mary, Apocalipse 21, você vai ler o verso 8 e depois o 27. Tá. 8. Deixa eu ver se me... Aqui. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E o 27, né? Aham. Só, tá. A minha página está bem grudada aqui. Tá? Peraí, só um pouquinho.
Vou com o neném no colo aqui. E o 27. Ah, é o versículo, né? Isso, 27. versículo 27. Não tem capítulo 27. É Apocalipse só tem 22 capítulos. Vou passar o 27 aqui. E o 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Isso. aí a gente tem, eu sempre brinco, né, no nosso Café com Deus, brinco com os meninos, que às vezes eles começam a pregar uma mentira e eu falo para eles assim, tu não vai entrar no céu não, cabrinha. Eu falo muito isso, né, Lucas? Eu Sim. brinco comigo, tu não vai entrar no céu, mentiroso não entra no céu. É exatamente o que esse texto está dizendo. Às vezes a gente acha que tem algumas coisas que elas não são tão importantes, mas Deus, ele é um Deus de detalhes, ele se preocupa com detalhes. Então, porque ele é a própria justiça, então nele não tem mentira, não tem nada dessas coisas, né? E quem ficará de fora? O texto diz que os perdidos, os que não respeitam, não obedecem aos ensinamentos de Deus. E eles dizem que somente aquele que tem o nome inscrito no livro da vida. E o nosso nome, ele é escrito no livro da vida quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador através do batismo. Esse é um dos momentos onde o nosso nome ele é literalmente registrado no livro da vida. Ali. Pode ler, Lucas. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idolatras, nem os adultérios, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É muita gente, então, dona Gente. É muita gente, não é? Esse Por dos isso, bêbados lembra aí, quando a gente Maria. falou sobre a volta de Jesus, que desce a cidade santa? Sim, Lembra que eu comentei com vocês que é, é uma multidão dos Levi, perdidos. Oi. desculpa, Deus, eu gritei aqui o neném, que o neném dormindo, atrapalhou Não, aqui. Uma é uma fralda multidão, enquanto eu estou é escutando uma no celular aqui. multidão que vai tentar ficar de cercar a fora. cidade santa, porque a Bíblia diz que os perdidos, eles são como a areia do mar. E eles são Muita um gente. número muito maior do que os santos. Isso é o que faz com que eles acreditem que são capazes de destruir a Cidade Santa, que serão capazes de destruir a Cidade Santa, por causa do número deles, que é muito maior do que os santos. E aí, aliado à força de Satanás, eles acham que realmente eles vão conseguir, né? O que não haverá na nova terra. Mary, você continua com Apocalipse 21. Aí eu vou pedir para o Mateus pegar Isaías 65. Lucas, você. É, Perdão, qual é? É porque o neném dormiu no colo e fez serviço. E aí eu vou ter que limpar ele, mas é coisa rápida. ah, Me tá. fala qual é o meu livro? É Apocalipse ainda? É É Apocalipse 21. 21 e o Lucas vai ler Isaías 35. Tá. É coisa de 2 minutinhos, é porque ele mimiu bem Tá? aqui. Eu tava falando pro meu filho. Eu Sem vou ler o problema. Apocalipse 20. Ah, eu te esperar ela, né? É. Aí você já pega aí, Lucas, Isaías Isaías capítulo 21. 35. Aí você vai ler o verso 5, o verso 6, o verso 9, o verso 10. Capítulo 35. Isso, vai pegar o verso 5, 6, 9 e 10. Aí, Mateus, você vai pegar Isaías 65. Você vai ler o verso 21 e o 22, Tá bom. Já tá aqui no meio. tá? Lucas, se você quiser ir lendo o seu aí, na hora que ela chegar, a gente lê o outro. O que Isaías não 35. haverá na nova terra?
Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão com as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa é uma descrição. Deixa eu só pegar a minha versão aqui. Diz Gabriel acabou de chegar da roça, estava lá colhendo. Daí vai estar pegado. Tá, é cedo. A previsão deles hoje era de pegar, colher pelo menos uns 8 caminhões. É, eu gosto dessa versão aqui. Tem momentos que ela fica complexa para você fazer um estudo que é mais, vamos dizer assim, um estudo que é mais exegético, um que é mais de profecia, né, de doutrina. Essas linguagens modernas, elas às vezes trazem alguma dificuldade de interpretação, mas tem alguns textos dela que nos ajudam bastante. E ela diz assim, ó, que quando Jesus vier, ele abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o servo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. Olha que promessa linda. Então não vai ter mais deserto porque os rios vão brotar lá, né? As fontes de águas vão brotar no deserto. As regiões desoladas pela seca, por tudo, elas terão água corrente. Aí ele continua dizendo: o solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. Olha que promessa, linda, gente. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. É muito lindo, né? Deixa eu ver Sim, se é até o ao 10 também, né? Cheguei, 9, gente. Tá. Cheguei, Nós 9 e mamãe. 10. Tá. O Lucas leu aqui o versículo dele, Mary. Aí eu tô lendo aqui numa outra versão que ela fala de uma forma mais clara, né? Aí eu vou repetir aqui para ela, gente. Ele diz assim, ó, quando Jesus voltar, ele abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam somente os chacais no deserto. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Olha que descrição. Tem uma outra versão que diz que o leão e o cordeiro vão é, paste- pastejar juntos, porque o leão vai comer capim, assim como as ovelhas. E tem umas imagens que eles fazem assim, que tem uma menininha montada no leão, fazendo o leão de cavalinho, né? Como às vezes as crianças fazem com os cachorrinhos. Eu fazia, a gente tinha um cachorro que chamava Tarzan, ele era um pastor alemão, e ele era o meu cavalinho, eu amava. Então, essa descrição da nova terra é fantástica. Pode ler, Mary, Apocalipse 21, verso 4. 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o que que não vai ter lá?
Na nova cidade, não tem morte, não tem luto, não Não tem tem dor. pranto e nem dor. A gente acredita que num primeiro momento, quando a gente chegar ali no céu, que a gente não encontrar as pessoas, a gente ainda vai sentir saudade, vai sentir falta. E eu creio, tem um grupo de pessoas que acredita que ali nesse momento a gente ainda vai derramar as lágrimas. Por isso é que diz que lá e Deus lhes enxugará as lágrimas, né? Então, aquele que estiver ali sentindo falta de alguém que não foi para o céu, que ficou, Deus vai enxugar essas lágrimas ali. E Ele vai enxugar de uma vez para sempre. Aí a dor e o sofrimento já não vai mais existir. E tem outra versão, outra linha de pensamento, é que entende que quando é ressuscitado e que diz ali que nós somos transformados, já não temos pecado, que ali também a gente já não vai mais ter saudade, não vai mais sentir essa dor, nesse momento. É um ponto que a gente não tem 100% de certeza. Tem teólogos defendendo as duas linhas, né? Mas em qualquer uma delas, o resultado é um só. É uma terra, é uma nova terra sem o quê? Sem dor, sem morte, sem lágrimas, sem tristeza. É só sem deserto, que é o que o texto que o Lucas leu, né? Sem deserto, Uhum. porque os ribeiros de água vão fruir de todos os lados. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Mateus, Isaías 65, verso 21 e 22. E agora, e edificarão casas e habitarão. Edificarão casas e as habitarão. E plantarão vinhas e começarão o seu fruto. Comerão o seu fruto. Não Então, edificarão para pode o ler. 22 também? Isso. Não edificarão para que os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitores gozarão das obras das suas mãos. Então, hoje a gente tem até uma música, acho que é do Geraldo Vandré, que ela fala que ele construiu escola, ele era pedreiro, né? E ele construiu escolas e as filhas dele com pés no chão não podiam entrar nessa escola. Ele construiu outras coisas e também lá eles não podiam entrar. Mas ele construiu uma igreja e lá sim valeu a pena, porque lá ele pode entrar. Então é meio que uma parábola, né, disso aqui. Aqui na Terra a gente vê as pessoas, muitos trabalham, produzem, mas não podem desfrutar do resultado do seu trabalho. Outras pessoas às vezes desfrutam disso, né? Mas na Nova Terra não vai ser assim. Ninguém vai trabalhar para o outro. Cada um vai trabalhar, eu imagino, talvez eu escolha plantar uvas, alguém escolhe plantar maçã, outro escolhe plantar outras coisas, e a gente troca, né? Como era no passado, aquela base de troca. É, tem alguns detalhes que a gente fica na imaginação, porque a Bíblia só diz que ninguém vai plantar para o outro comer, cada um vai No plantar seu. e colher o seu, né? Então, como serão os animais na nova terra? Isaías 65, quem tá, é Mateus, né? Continua você, Mateus, agora você lê o verso Vai 25. pertinho. Seu microfone está fechado. Não é mesmo? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi,
e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, os animais serão como? Eles serão mansos, né? O lobo e o cordeiro Uhum. estarão pastando juntos e não causarão dano algum, e nem ao ser humano, né? Agora pula uma página aí para frente, Mateus, e lê Isaías 66, você vai ler o verso 22 e 23. Quão frequente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 23. E será desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Esse texto aqui ele é bem interessante, porque ele diz assim, ó, que ele reafirma a existência das luas, né, no céu, que vai continuar as luas, da mesma forma que hoje, né, a lua, os astros, eles governam as marés, eles governam o ciclo, a velocidade da Terra, eles continuarão fazendo isso na eternidade, né? E diz que de um sábado a outro sábado, ou seja, a cada sábado nós estaremos todos reunidos diante de Deus para adorá-lo. A adoração a Deus, ela não acontece somente aqui na terra, ela vai permanecer no céu. Busca lá, porque tem a taxa. E uma coisa que é interessante que a gente fala aqui é a questão do sábado. O sábado, ele é hoje, a gente já estudou sobre isso, né? Ele é hoje um selo, ele é uma marca daquele que guarda os mandamentos de Deus. Mas no céu, todos os cristãos guardarão o sábado no céu. Porque a cada sábado, o nosso trabalho vai ser ir até a presença de Deus e adorá-lo, né? A terra restaurada. Esse aqui é muito interessante quando ele mostra para gente os quadros, né, de como a Terra vai ser. No primeiro quadro, o azul, ele mostra que o que é que vai haverá? A eternidade, o trabalho, a gente já leu, né? Vai ser um trabalho sem fadiga, os animais serão mansos, vai haver então uma restauração mental, porque tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que causa dor, sofrimento, acabou. Então, nossa mente vai ter finalmente a Paz. paz que a gente tanto busca, né? E Isaías 66 diz que vai ter o quê? Permanece a adoração a Deus, né? O que que não haverá lá? Apocalipse 21, verso 4 que a gente leu. Não vai ter morte, não vai ter luto, pranto, dor, não vai ter noite, não vai ter doenças e não vai ter abominações, ou seja, o pecado não entra lá, né? Quem vai entrar no céu? Os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que foram fiéis até a morte, os que venceram a besta e a sua imagem, aqueles que estão inscritos no livro da vida. A gente leu, né? E quem não entra? Esse também a gente leu, mas aqui tem o resumo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, covarde, incrédulo, assassino, imoral, feiticeiros, idólatras, mentirosos, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados e os não inscritos no livro da vida, né? Esse é o resumo que a gente viu até agora.
Para quem Deus preparou essa cidade? Mary, lê para nós, 1 Coríntios 2:9. Parece Deixa que eu ela ver não está. aí. É, Tô aqui, lê pra... gente, porque meu telefone tá aberto. Estou escutando tudo. Escutei que bêbado. Eu, eu fiquei preocupada, falando que bêbado não entra, viu? Ela vê que gosta de beber, só Ah, Jesus. É, Mateus, né? Você falou? é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Isso, Coríntios. Não, eu tô aqui, é Eu porque o fiquei telefone pensando no Cristiano nesse estudo aqui, porque ele já tem essa preocupação, né? não é, então, menina. Ele é fora, é bom demais. É 1 Coríntios 11. Deixa eu só achar aqui. Eu tô aqui escutando. Viajando na palavra. Aí qual qual o capítulo, Deus? Capítulo 2, verso 9. Primeiro Para quem Coríntios, Deus preparou a cidade santa? capítulo 2 verso 9. Então tá. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É, Isso. assim, esse texto ele é muito lindo, porque ele diz o quê? Que tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam são coisas o quê? Que ninguém nunca viu. Então, quando a gente fala do céu, a gente fala de suposições. Quando a gente pensa nas frutas, por exemplo, eu me lembro lá do Antigo Testamento, que fala da terra de Canaã, que era uma terra que manava leite e mel. Aí eles foram lá e colheram frutos, e os frutos eram gigantes, né, eram enormes. Então, eu imagino que no céu vai ser assim. Mas é tudo uma imaginação, porque a Mary acabou de ler, né, que a gente não, a nossa mente, ela é finita, ela não consegue nem imaginar. Essa tradução diz assim, ó, é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É impossível ao homem, com a nossa mente limitada hoje, a gente conseguir imaginar o que tem no céu, né? Então, tudo que ele preparou para quem? O Os amam detalhe, e né? obedecem. Aqueles que o amam e obedecem. Porque lembra, eu falo sempre esse texto, né? Porque Jesus diz assim, ó, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em seu nome nós fizemos milagre, nós curamos, nós profetizamos. E Jesus vai dizer assim, opa, peraí, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque aí ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, conhecer a Bíblia não é passagem para a vida eterna. A passagem para a vida eterna é conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. E aquilo que a gente não consegue, tem muitas pessoas que às vezes desistem, porque falam assim, não, eu não dou conta de deixar esse vício, eu não dou conta de viver desse jeito. Eu não dou conta de viver como os crentes vivem. Essa palavra eu não dou conta, ela não existe quando você toma a decisão de deixar o seu eu ser subjugado pela vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando em nós, ele pode todas as coisas, então ele tem poder para transformar tudo, 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 né? E qual é a promessa que nós temos? Mateus, João, capítulo 14, você vai ler o verso de 1 a 3. Lucas, você pega Apocalipse 21 e a Mary pega Mateus 5. Mateus 5. Tá.
Deus tá aí, tá fechado o microfone, Matheus. Tá Mateus, certo. tá fechado de novo, Mateus, seu microfone. É porque eu tô no tablet aqui hoje, eu tô meio perdido mexendo nele aqui, tá no jeito. Se me Tá. amais, se me amais, guardai os meus mandamentos. É só isso? Não, é João capítulo 14, verso 1 a 3. Ah, tava vendo a da atividade aqui embaixo. Aham. Então, pera. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu fui e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Não, essa é uma promessa. Aí você já mantém aberta aí, que depois você lê, mais na frente você lê de novo aí, e o João capítulo 14. É uma promessa Tá. linda, né, gente? Não se turbe o coração, não se preocupem. Na casa de Deus tem muitas moradas. E a gente às vezes pensa assim, que quando você vai lá para o grego, o que que seria essa casa? Seria uma casa só, tipo, essa cidade é um grande prédio, e aí cada um vai ter seu quarto, cada um vai ter seu apartamento, porque nós gostamos de pensar que é uma casa só, e que todos nós vamos morar juntos e cada um vai ter o seu quarto, que todos nós estaremos na casa do nosso pai, Ai, né? Então, a gente não sabe como que vai ser, a gente só sabe que é uma cidade que ela tem 600 km de frente, 600 km de fundo e 600 km de altura. Inimaginável, né? Lucas, Apocalipse 21, verso 5. e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Acho que você leu o versículo trocado, né? Não? Apocalipse 21, verso 5. Verso 5. 22, verso 5. É 21. Eis que faço novas Isso. todas as coisas. Ah, é curtinho. Eis que É, faço novas todas as todas as coisas. coisas, né? Então, Vai fazer nada do tudo que tem novo. aqui hoje vai permanecer. Mas Nada do que tem aqui hoje vai permanecer. Deus vai fazer literalmente novas todas tudo as novo. coisas. E aí, tchau, pecado, né? Mary, Mateus 5:5. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Mansidão é uma característica que provém de Deus e nós precisamos de buscá-la, né? Mateus, João 14, verso 15. Qual é a marca daqueles que amam a Jesus? Como nós Se podemos amais, identificá-los? se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus Guarda mandamentos. mandamentos, né? Então, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Mandamento. É forte isso, né? É. Aí eu pergunto para vocês, é, a humanidade hoje, quem de fato se lembra quais são os mandamentos? Ixi, Eu sei de alguns. já sei de alguns, não roubarás, né? Não É, adulterarás, Não não desejar chamar. a mulher do próximo. lembra É, que a gente falou que são duas tábuas, né, com os mandamentos. E ele está lá em Uma, Êxodo 20. teve uma que Deus É, eu, escreveu eu ele vou mesmo. eu vou fazer aqui a síntese deles.
E aí depois vocês pegam a Bíblia de vocês e leem o Êxodo capítulo 20, que aí vocês vão confirmar isso que eu estou dizendo para vocês agora. São 17 versículos que falam sobre os mandamentos. O primeiro não terás outros deuses diante de mim. O 2, não fará para ti imagem de escultura com nenhuma semelhança ao que está sobre a terra, e nem embaixo do mar, e nem nos ares. O 3 é não usar o nome de Deus em vão. E o quarto é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, e nem teu animal, e nem o teu visitante das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, o mar, e tudo que neles há. E ao sétimo dia ele descansou. Então, é fantástico como as descrições dos 10 mandamentos são maravilhosas. Então, os primeiros 4 mandamentos, eles estão registrados na primeira tábua, e ele diz respeito ao nosso relacionamento vertical, ou seja, é o nosso relacionamento com Cristo, com Deus. E os outros 6, eles estão na segunda tábua, que é honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos bíblicos. E a nossa luta, a nossa vida, muitos pensam assim: nossa, eu tenho que lutar contra o pecado. Eu preciso de vencer o pecado. Nem eu, nem você jamais vamos vencer o pecado. Quem vence o pecado é Cristo, que já venceu o pecado por nós. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos de caminhar do lado de Cristo. Que no momento em que a gente vai caminhando do ladinho de Cristo, Ele vai nos dando, através do Santo Espírito, a força e o poder, e algumas coisas a gente vai abandonando. A gente vai tendo a vitória sobre elas. Porque quem nos dá a vitória é Jesus e é o Espírito Santo. Não é pelas nossas próprias forças. A gente tem uma parte que é nossa, sim. A nossa parte é a decisão. É a decisão de caminhar do lado de Cristo. É a decisão de permitir que Cristo mude a nossa vida. Porque a gente é muito danado. E muitas vezes a gente quer o milagre, a gente quer a bênção, mas a gente não quer o compromisso. A gente não quer mudar alguma coisa. A gente quer que Jesus nos aceite com aquele defeito, com aquele pecado. E ele nos aceita do jeito que nós estamos. Mas o que Jesus não quer, e aí é que ele trabalha, aí é onde entra a nossa escolha, é que a gente, depois que a gente encontra com ele, que a gente permaneça do jeito que era antes. Porque se eu encontrar com Cristo e isso não produzir mudança na minha vida, o Cristo que eu encontrei não é o Cristo dos céus, não é o Filho de Deus. Porque quem de fato encontra com ele nunca é a mesma pessoa. Esse final de semana no retiro teve o rebatismo de uma menina e eu me impressionei com o testemunho dela. Ela já foi adventista há um tempo atrás e ela voltou agora. E ela no acampamento a gente fez um programa que chama Momentos a Sós com Cristo. Ele é muito bonito. Quando a gente for fazer ele na igreja, eu vou falar com vocês. Quem sabe dá certo vocês assistirem. E o testemunho dela foi o seguinte: olha, todos esses anos eu nunca tinha tido um verdadeiro encontro com Cristo. Mas nesse acampamento, nos momentos a sós com Cristo, eu me encontrei com Ele. E ela me mandou uma mensagem hoje dizendo assim: eu voltei para nunca mais sair de perto de Cristo. É lindo, né? Então, ter encontros com Cristo transforma, muda. A gente nunca consegue ser mais a mesma pessoa. Bom, então vamos aqui de recapitulação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Tranquilo? Não, tranquilo. Então, após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais dor, desemprego, diferenças sociais, ódios, separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, cidade cercada com muros revestidos de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus. Nela entrarão os que têm o nome escrito no livro da vida e amam a Jesus. Diante do que nós estudamos hoje, vocês creem que Jesus está preparando uma morada para você? Eu creio. Lucas e Mateus Sim, eu estão com o também som creio. desligado. Eu creio também. Você, Lucas, seu microfone está fechado. Sim, creio. Vocês desejam amar a Jesus de todo o coração? Sim, E Sim, Você quer ter a marca daqueles que amam a Jesus? sim. sim, sim. Que bom. Deixa eu colocar aqui. Lucas, Mateus. Mateus, seu Mateus é com. Tem H? Tem. E Mary. Faltou o Cristiano e o Harris aqui hoje, né? é. Hein, Disney? Vai Oi, ficar com essa sala cheia, né? Quando tiver o Cristiano e o Regis, né? vai ficar legal, né? Legal. Já Vai é ser É, bom legal, demais. vai ficar mais. é, é mais divertido quando tem mais pessoas assim, porque acaba que a gente tem mais experiências, né? Uhum. Mas também às vezes tem mais dúvida e às vezes a gente discute um pouco mais, né? Mas é maravilhoso, né, gente, saber que nós temos um Deus que se preocupa tanto conosco que ele, quando subiu aos céus, quando Jesus foi subindo, os discípulos estavam ali juntamente com os anjos, e eles estavam olhando e foram vendo Jesus subindo, 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 e cada vez ficando mais distante. E eu fico imaginando assim, a tristeza no coração deles, eles que esperavam que Jesus fosse assumir o reinado e fosse ser o rei aqui da terra, e de repente ver Jesus indo embora para não voltar mais, é, por aquele momento, né, ia demorar. Então, eles naquela angústia, e os anjos dizem para ele assim: varões galileus, por que vocês olham desse jeito? Por que vocês estão tristes assim? Esse mesmo Jesus, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E essa promessa é linda, que do mesmo jeito, a Bíblia não fala que eis que vem com as nuvens e todo olho verá? É essa mesma visão, da mesma forma que os discípulos e aqueles que estavam ali por perto viram Jesus subir fisicamente, nós vamos ver Jesus voltar fisicamente. Essa é a promessa. É que cada dia isso possa fortalecer o nosso desejo de ficar mais perto de Jesus, de conhecer, né, os ensinamentos dele, tá certo? Eu vou só tirar uma fotinha nossa aqui e depois eu faço a oração, tá bom? Ai, deixa eu abrir. É só a Mary abrir aqui, né, Mary? Deixa eu pegar, colocar ali no grupo, só para os meninos. E mexe, eu faço um negócio aqui na hora de colocar. Essa aqui eu troco. Eu fecho quando é só compartilhar aqui. Vamos orar então? Vamos. Deus maravilhoso. Como é bom quando a gente é pequeno e a gente não tem uma casa e a gente vê os nossos pais
preocupados, trabalhando para um dia construir a nossa casa e termos uma casinha. É tão gostoso ver essa trabalho árduo, às vezes, dos nossos familiares para que a gente tenha essa casa. Nós que já nos casamos e também lutamos para termos a nossa casa, que maravilha é, Senhor, quando a gente tem a nossa primeira casinha, o nosso primeiro lugar de morada. É maravilhoso isso. Mas quando nós pensamos que por algum motivo dessa vida a gente perde essa casa, mas a gente olha e a gente tem a casa de um pai para retornar, isso é para nós um consolo. Como é maravilhoso, Senhor, a gente pensar que o Senhor é um Deus que se preocupa muitíssimo conosco, ao ponto de estar preparando casas fantásticas para nós. Nós não sabemos se teremos um quarto na sua gigantesca casa, ou se teremos cada um de nós uma casa em um grande arraial que o Senhor vai construir. O Senhor está construindo, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza, de que no céu existe um lugar para nós. Existe uma morada que o Senhor mesmo está construindo para nós. E é maravilhoso isso, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos hoje de escolhermos o que nós queremos fazer, de escolhermos se nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida ou não. Se nós queremos escolher amar a Ti, guardar os Seus mandamentos ou não, porque o Senhor não é um Deus tirano, o Senhor é um Deus que é amor. E é por isso que o Senhor nos aguarda todos os dias ansiosamente para o encontro maravilhoso contigo. E hoje nós queremos dizer que nós aceitamos o teu sacrifício. Nós queremos dizer que nós esperamos ansiosamente pela volta de Cristo. Porque nós queremos, Senhor, depois do milênio, podermos definitivamente descer junto com a cidade santa e ver a nossa terra toda renovada, toda transformada e passear ao lado do leão, ao lado dos animais ferozes e podermos ver cada um ali brincando, se divertindo com os animais sem receio, sem medo e nem temor, porque todas as coisas ruins já passaram. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. E essa morte dele é que é a morte que nos concede a vitória. E nós aceitamos o sacrifício dele e queremos viver eternamente ao teu lado. Em nome de Jesus, agradecidos por tudo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Em nome dele. Amém, amém, amém. Amém. É maravilhoso, né? Essa certeza? É muito bom. Muito bom, né? Então tá bom, gente. Um abraço para todos. Até a próxima. Beijo, Até até a próxima, com Deus. Tchau, É, tchau. com Deus. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.